Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas capítulo 2, verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Agora eu leio mais uma vez, você repete alto e forte. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, você diga: glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco, aqui reunidos, aqueles que ouvem à distância, mas envia agora essa palavra, Senhor, e fala com cada um de nós, que eu diminua e que o Senhor cresça, para que essa palavra vá e produza os frutos para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluias, oh glória. A história do profeta Jonas, ela é bem conhecida. E você só entende o profeta Jonas pelos olhos da fé. Porque se você for olhar a olhos naturais, parece uma história de escolinha dominical, que mostra o desenho animado para as crianças, porque ele era um profeta escolhido por Deus. Deus mandou que ele fosse na cidade de Nínive pregar, para que houvesse arrependimento, senão a cidade seria destruída. E Jonas disse: eu não vou lá naquela cidade pregar que Deus vai destruir, porque vai que eles escutam aquilo que eu falo, e eles se convertam. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus não vai destruir nada, e eu vou passar por mentiroso. Então, não vou fazer isso não. Vou pegar um navio para uma outra direção e me mando. E foi o que ele fez. Pegou um navio que estava indo para outra direção de Tarsis, foi como clandestino, e ali ele estava com o navio em alto mar. Quando vem um temporal enorme, o navio está para naufragar, e os marinheiros, então, assustados, orando, clamando a Deus, eles reconhecem que tem algo estranho. E eles falam: não, tem alguma coisa aqui, porque os deuses estão contra nós. E eles então vão procurando, encontram Jonas dormindo, e eles dizem: é você que está aqui, né? Que entrou aqui clandestinamente, você que está provocando a ira do Senhor, né? A ira do Deus, do teu Deus, né? Porque eles nem acreditavam no Deus de Jonas. E ele então levanta e diz: sou eu mesmo. E eles resolvem, então, jogar o profeta do navio. E eles põem naquela prancha, que usava aquela antigamente, e vão fazendo ele andar na prancha, e ele cai. Quando ele cai em alto mar, Deus manda um peixe gigante lá, uma baleia. Hoje dizem que é um cachalote. E ele abre a boca e engole Jonas. E Jonas, então, a baleia vai afundando, ela vai lá na profundeza do mar, e Jonas na barriga da baleia, aquele turbilhão de água, ele ali prestes a morrer afogado, mas Deus estava no controle. E ele, naquele desespero, ele passa um dia, passa dois, no terceiro dia ele se lembra de Deus. Então ele diz aqui: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração do seu santo templo. Então ele faz uma oração ali,
do jeito que dá. Ele clama a Deus que livre ele daquela situação. Ele faz um voto com Deus, dizendo, olha, se o Senhor me livrar daqui, eu vou lá em Nínive e anuncio aquilo que o Senhor quer. Eu não vou mais ser rebelde, eu vou obedecê-lo. E ele diz aqui no verso 8, porque aqueles que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então você vê que quando você se entrega à idolatria, e não é só a outros deuses, ou santinhos, ou imagens, mas alguma coisa que você passa a idolatrar, você está abandonando a Deus, e a misericórdia do Senhor não vai vir sobre a tua vida. E ele fala também no verso 9, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Voz de agradecimento, eu te oferecerei o sacrifício, aquilo que eu prometi eu vou cumprir, porque ao Senhor pertence a salvação. Então ele faz essa breve reflexão, fala aquilo que é uma verdade, e aí Deus responde à oração, e diz aqui, verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O que nós tiramos daí? Primeiro, no momento de extrema angústia, Jonas clama ao Senhor. Quando você estiver passando por um momento de angústia, clame a Deus. Ele afirma uma verdade que ele reconhece. Os idólatras abandonam a Deus que é misericordioso. Então não adianta a pessoa ser idólatra, ela ter lá a santinha, a imagem, ou idolatrar lá o carro, a televisão, a bicicleta, o que for. Ou uma pessoa, um namorado, uma namorada, que às vezes a pessoa fica dominada e ela acaba idolatrando e aquilo se torna um objeto de adoração para a pessoa e a pessoa acaba abandonando a Deus. Então os idólatras abandonam ao Senhor que é misericordioso. É uma verdade que Jonas reconhece e que nós temos que reconhecer. Primeiro, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, diz a sua palavra. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã que você acorda, Deus está te dando uma oportunidade de você ser melhor, de você ter uma mudança interior, de você ter uma reflexão para você caminhar para a vitória, para você não ficar estagnado. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, tua vida não vai mudar. Muito pelo contrário, tua vida vai piorar. Por quê? Você faz sempre a mesma coisa. Enquanto você é jovem, você tem disposição, você tem vigor, você tem força. Então, se você, vamos supor, é um esportista, quando você é jovem, você pratica aquilo, é uma bênção. Mas você faz sempre a mesma coisa. Teu corpo físico vai cansando, chega um momento que você já não vai fazer a mesma coisa. Você vai começar a sentir fraqueza, vai sentir desânimo. Por quê? Uma consequência natural que vem com a idade. Se você quer vencer na vida, tendo conhecimento, você tem que estudar. Se você acorda, nunca pega um livro, nunca pega um caderno, nunca procura olhar algo que te dá sabedoria e instrução, você vai ser sempre a mesma coisa. Não adianta clamar a Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que fazer a tua parte. Não é o que Deus falou para Josué? Ela tem ali no braço, né? Esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Agora, se a pessoa não tem esforço, não tem nada, vai continuar tudo igual. Mas principalmente a pessoa tem que reconhecer o quê? Que Deus é misericordioso. E ele diz,
eu te oferecerei sacrifício conforme eu prometi. Aí nós temos que parar e prestar atenção, porque quando Jonas fala, eu te oferecerei sacrifício conforme eu te prometi, ele não está fazendo uma promessa de carregar uma cruz, de fazer uma oferenda para Deus numa esquina, numa encruzilhada. Ele não está fazendo uma promessa ou um voto de caminhar de joelhos. Não está fazendo uma oferta, um sacrifício de se chicotear. Não. Aí é que você tem que entender qual é o sacrifício que ele está oferecendo. No caso de Jonas, era a obediência, porque ele não queria ir lá em Nínive pregar. Ele era contrário, ele, não quero. Aquele povo lá não presta, eles são idólatras, eles são maus, eu quero que Deus pese a mão neles. Muitas vezes o cristão tem esse comportamento. Ai, Deus, pesa a mão. Meu patrão, ele é tão egoísta, tão avarento. Pesa a mão naquele homem, pesa a mão naquela mulher, acaba com a vida dele, Senhor. Quantos fazem isso? Eu congreguei numa igreja que o que mais se fazia era isso. Lembra disso? Era pesa a mão de cá, pesa a mão dali. Um dia eu falei para o pastor, aqui só pesa a mão e a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Onde fica? Ele não me deu resposta, eu saí de lá. Por quê? Porque Deus foi me mostrando que não estava falando uma coisa segundo a graça do Senhor. Outra coisa que ele reconhece, que só Deus pode salvar. No momento de angústia, no momento que você não tem saída nenhuma, o único que pode abrir uma porta é Deus, que pode te dar uma janela aberta, uma revelação, uma visão, um caminho, como diz, dirigir os passos, é só Deus. E ele entende também o quê? Que Deus responde à oração. É o que nós temos que entender. Seja no momento que você tiver, Ele vai responder. Tudo isso aqui são deduções que você vai lendo, você vai tirando, se você parar e refletir. Concorda? Agora, o que também chama atenção é que Jonas, ele é um sinal de Cristo. Então aí entra a parte espiritual. Porque Jesus, ele faz uma associação direta com Jonas. Então quando você vê Jesus citando Jonas, fazendo uma associação direta com Jonas, é para quê? Para que você não pense que isso é apenas uma história infantil, um conto. Como que um homem cai no mar, Deus manda um peixe engolir aquele homem, ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e daí ele sai vivo. Impossível! Você acha que ele vai respirar o quê? O peixe tem que ter o suco gástrico, tem que ter lá as enzimas para digerir o que ele come. Comia o homem, mesmo que ele não morresse afogado, ia sair de lá triturado. Entrou numa centrífuga. Vai sair o quê? Braço, cabeça, mas inteiro não sai. Só que ele saiu. Então, quando Jesus faz essa associação, ele está o quê? Reafirmando para nós que esse trecho da palavra de Deus, da antiguidade, é uma verdade. Abra lá em Mateus, no capítulo 12, do grande peixe. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você vê a citação direta que Jesus faz sobre Jonas? Ele era Jesus, ele não podia mentir. Se ele mentisse, deixaria de ser Deus, seria o diabo. Ele falou uma verdade. É difícil nós conseguirmos entender? Também serve de exemplo, porque nós não conseguimos entender por onde virá o nosso socorro, por onde virá o impossível.
Eu até agora vou fazer uma aspas aqui, vou contar um negócio sobre a Gi. A Ginha queria fazer um concurso lá da Marinha, e ela falou para mim, olha pai, tem uma vaga só. Precisa nadar, correr, o que mais que tinha, Gi? E a prova teórica, né? Você acha que eu faço? Eu falei, acho que não, tem que pagar a inscrição, você vai gastar dinheiro, mas você não sabe nadar, como que você vai passar? Ela resolveu fazer. Se matriculou num curso de natação, aprendeu a nadar em 2 meses, né? Correr, tinha que correr um tempo lá, também não conseguia. Começou a correr, conseguiu. Fez a prova teórica, ficou em 3º lugar. Aí eu falei, bom, Gabi, quando queria entrar na residência, ela ficou em 3º lugar. Depois houve lá um acordo lá que eles fizeram entre eles lá, e a Gabi foi para o 1º. Falei para a Gi, então agora vai acontecer igual aconteceu com a Gabi. Do 3º vai para 1º. Aí fizeram contagem lá dos documentos, dos títulos, tudo. Ela foi para o 1º lugar. Só que não tinha saído a prova, o resultado oficial ainda. E aí, a menina que estava em 1º antes, entrou com recurso, parece que tinha mais títulos, alguma coisa. A gente ficou meio assim, mas aí falou, não, Deus vai me dar a vitória. Semana passada saiu a vitória, vai ser chamado. Agora dia 30 ela vai lá para Iperó, fazer o curso lá de 3 meses, para ser advogada da Marinha. Só tinha uma vaga. Eu disse para ela, você superou. Eu não teria entrado. Primeiro, se tivesse uma vaga só, eu não ia prestar. Porque eu ia achar que não ia ganhar. Quando eu era moço, né? Outra, não ia ter essa fé. Porque quando eu era moço, não conhecia nada. Agora, quando você tem Deus, o impossível pode acontecer. Então, quando nós, seja você moço, meia-idade, velho, você tem que ter fé. Mas você tem que ter a direção do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai ajudar. E aí ela foi chamada, foi aprovada. Algo que aparentemente não tinha condição. Tinha muitos candidatos, uma vaga só. Mas foi a vaga que era dela. Quando você tiver que fazer algo, não olhe para as coisas contrárias. Olhe para aquilo que você crê. E olhe para o teu Deus, que é o Deus do impossível. Essa é a realidade que eu falei, você superou. Você mesmo, que você mostrou que você aprendeu a nadar e correr em 2 meses. E superou naquilo que você acreditou. Que nem eu acreditei. Mas Deus era com ela. Então teve uma vitória. Essa é uma realidade. Você tem que crer em Deus e se mexer. Porque se ela só cresce e não estudasse, e falasse a Deus, eu quero passar, mas não fosse estudar, não ia passar. Não fosse fazer aula de natação, não ia nadar. Não fosse fazer corrida, não ia correr. Quer dizer, foi fazer a parte dela, Deus fez com que ela fosse escolhida. É assim a nossa vida. Nós temos que crer no impossível. Voltando aqui, o que Jonas faz? Ele faz uma oração de arrependimento. Ele diz, no verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Se você fala, qual é a associação que tem isso com o Novo Testamento? Habla lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 42. Ele estava ali crucificado, ao lado de Jesus, sofrendo em extrema agonia, assim como estava Jonas. Jonas estava em extrema agonia no bucho do peixe, esse ladrão na cruz, sangrando.
morrendo, mas quando ele lembra de Jesus, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ambos demonstram o quê? Desespero. Estavam desesperados, estavam atordoados, mas não perderam o foco. O foco é Jesus, o foco é Deus. O inimigo quer que você perca o foco, que você comece a pensar que você não é capaz, que o teu pensamento comece a agir de uma maneira contrária a você. Por isso que diz que nós temos que levar o nosso pensamento cativo em Cristo. Ou seja, ele tem que estar aprisionado em Jesus. Toda negatividade não procede do Pai. É nós. É a nossa bagagem, é a nossa vida. É aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós vivemos no passado. É aquilo que nos trouxe uma mágoa, uma sequela. Tudo isso tem que ser riscado. Você tem que começar a pensar em novidade de vida. Quem está em Cristo está em novidade de vida. Todas as coisas se fizeram velhas e agora você tem uma nova oportunidade, segundo o próprio Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o momento que você estiver, você está vivo, ainda há tempo para você se voltar para Deus e reconhecer e saber que Ele responde à oração quando ela é sincera, feita com um coração quebrantado. Está entendendo? Terceira coisa que Jonas reconhece, que a idolatria, ela faz com que a misericórdia de Deus se afaste. É o que todos nós temos que entender. Não podemos deixar nada substituir a presença de Deus no nosso coração. E nada é nada. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Paulo, ele traz a mesma lembrança lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 3. Abra lá. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Ele faz uma associação com aquilo que você come e que bebe, que naquela época o pessoal sacrificava para os ídolos, e eles então achavam que o ídolo era alguma coisa. Então ele fala ali, 1 Coríntios capítulo 8, verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada nesse mundo, e que não há senão um só Deus. O que o ídolo é? Nada. Tem poder? Não. A palavra de Deus fala que tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não respira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pernas, mas não caminham por si próprio. São nada. Tem que ser carregado em procissão. E diz, maldito aquele que carrega os ídolos em procissão. Além da pessoa fazer algo que desagrada ao Deus, ela se torna amaldiçoada por Deus. Porque Deus não aprova. Eu estou ali caminhando, levando ali a santa para fazer uma procissão, e está todo mundo ali pedindo a Deus, que bênção, é uma maravilha. Não seja enganado pela maioria. Até é gostoso, quando eu era criança, minha mãe me levava lá na procissão, tinha aquelas velhinhas que se acendia, punha ali um papelzinho de celofane em volta para não apagar, e a gente ia com a tochinha na mão, a criança vai toda feliz. Você cresce com aquilo, você fala, puxa, estou fazendo algo para Deus, estou indo na procissão, estou pedindo a santinha. Eu era devota de Nossa Senhora de Fátima, né? Muito tempo. Tive que me converter, mas graças a Deus era devoto, mas não era assim idólatra de ficar pedindo, não. Sempre acreditei em Jesus. Mas a gente é enganado, por quê?
Vai lá na missa de quarta-feira carismática, estão cantando, estão louvando, Jesus. Você se envolve. Não é falar, não, aquilo é detestável. Não, é envolvente. Mas é contra a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ver que não é porque é envolvente que é a presença de Deus. E assim também na igreja evangélica, você vai ter uma banda enorme, tocando aquele louvor, você entra, aleluia, aleluia. Você vai entrando naquilo e você fala, que maravilha. Não sei se, como diz, a igreja subiu ou se o céu desceu. Mas estou me sentindo aqui numa paz. Tá bom, é envolvente, ninguém pode dizer que não. Você vai numa banda, se você gostar de rock, também é envolvente. Mas não é aquilo que Deus quer de você. Porque Ele quer que você esteja alicerçado na rocha que é Cristo, na palavra. Você não vê Paulo fazer mover, você não vê Jesus fazendo moveres. Hoje nos pentecostais muitos se falam em línguas, você não vê Jesus, tal fulano foi batizado, ele está falando em línguas, oh glória. Pega na Bíblia e vê se você, quando Jesus foi batizado nas águas, que veio lá o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, se Jesus começou a falar lá em línguas. Vê se ele começou lá com João Batista, eis que te digo, e Não, mas hoje virou moda. E o que vira moda, as pessoas nem param para saber se está certo ou errado. Todo mundo faz? Pragmatismo, deu certo? Então está certo. Mas nós temos que lembrar o que Paulo está dizendo. O ídolo de si mesmo não é nada, porque há um só Deus. E ele continua dizendo, porque ainda que também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, os que cremos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Olha que interessante o que ele fala no verso 7. Entretanto, não há o conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ele está falando o quê? A pessoa está com familiaridade, está tão acostumado, porque você nasceu numa família que todo mundo era católico, todo mundo tinha os ídolos, ou era de outra religião, lá todo mundo oferecia lá os trabalhos na praia, você está acostumado, para você aquilo é a rotina, é normal. Aí você está com o quê? Com a consciência fraca e pode te contaminar. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e se nada ganharemos se comermos também. Fala isso com relação a comer e beber, que era o que provocava escândalo naquela época. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então, tem coisas que o crente não pratica, não porque seja pecado, não porque vai contaminar, não porque vai dar errado. Porque se você é crente, você não vai lá no candomblé comer uma farofa que eles ofereceram para os deuses, certo? Por quê? Vai te fazer alguma coisa? Não, se você não acreditar em nada, não vai fazer nada. Mas vai provocar escândalo para aquele que vê, esse homem diz que é crente, mas está aí comendo a farofa aí? Que crente que é esse? Fica uma coisa ruim, né? Então, para não provocar escândalo, você evita, porque toda forma de escândalo é pecado. Voltando aqui no Jonas, o que ele reconhece mais? Que se ele for salvo, ele vai oferecer um sacrifício de louvor através da obediência. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Abra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15.
15, ela nos convida a oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Está escrito assim: ofereçamos, pois, sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está entendendo? É o que você tem que fazer. Por quê? Ah, mas o que tem a ver? Eu não estou entendendo. Você trabalha num lugar que só tem ateu. Você vai falar que você é cristão? É um sacrifício para você, porque você vai já ser chamado de Bíblia. Ah, o Bíblia aí, o crentão, coisa e tal. Mas não adianta você querer, como diz, dourar a pílula. Ou você é de Deus ou você não é. Você não vai ficar anunciando, a ler com a Bíblia, sendo chato, vou aqui. Não, você não vai ser aquele que vai ser o cri-cri. Mas quando alguém falar e você tiver a oportunidade, alguém passando uma dor, uma angústia, um problema, você vai falar, eu conheço um Deus que tem poder para te ajudar, para te abençoar. Você vai fazer a sua parte. O que você tira disso aí? Que Jonas, assim como nós, ele não teria como pagar um preço para ele ser salvo da barriga do peixe. Mas a salvação vem o quê? Através da obediência e da gratidão a Deus. É o mesmo convite que o Evangelho faz para nós. Nós não temos como pagar a nossa salvação. Você não pode ir lá no banco, lá no Nubank, e falar, olha, eu tenho aqui um cartão ouro do Banco do Brasil, eu quero comprar um lugar no céu. Não tem. Embora, na antiguidade, a Igreja Católica andou vendendo os lugares no céu. As relíquias que as pessoas olhavam lá, e elas já estavam com o nome escrito lá no céu. Todo aquele que olhar as relíquias vai ser salvo. Missa de 7º dia, também eles falam, você paga 3 meses de missa lá para o que morreu, que era todo errado, ele vai para o purgatório, Deus vai ouvindo as missas, daí Deus tira ele de lá. É um absurdo. Quer dizer, o Deus que é manipulado. Você tem que parar para refletir, porque quando você não tem a reflexão, tudo choca. Mas eu tenho a família que é isso, eu acredito, é porque eu era católico, estudei em colégio de padre, entendeu? Conheço melhor que ninguém a ladainha da missa. Por isso que eu posso falar, porque eu vivi aquilo. E não salva ninguém. Mas as pessoas estão lá por quê? Estão enganadas. Estão sendo levadas por aquilo que parece uma coisa assim preciosa. E a obrigação do crente qual é? Falar a verdade. Não é o João 8,32, que o ex-presidente falava direto? Ele fez esse versículo ficar conhecido no Brasil inteiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Repetiu tanto, todo mundo conhece hoje. João 8,32. Pregou lá, da parte dele. Quinta coisa que ele reconhece: ao Senhor pertence a salvação. Uma das declarações mais claras do Evangelho do Antigo Testamento, que remete para o Novo. Habla na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Jonas fala salvação é do Senhor, ele reconheceu que não vinha do esforço humano, não vinha da religião, não vinha de boas obras, mas lá dentro do ventre do peixe, naquela situação de extrema angústia, ele reconhece essa verdade. O Novo Testamento, ele proclama essa verdade em Cristo, crucificado e ressuscitado. A última coisa que nós tiramos: o peixe vomitou Jonas. A saída de Jonas
do ventre do peixe é um símbolo do quê? Da ressurreição de Jesus. O próprio Jesus, ele anuncia a sua vitória sobre a morte. E essa vitória sobre a morte, ele traz para nós essa realidade. Porque aquele que crê nele, esses passarão da morte para a vida eterna. Ou seja, o nosso chamado não é para morrer, para extinguir. Deus, quando nos criou, como uma criatura feita por Deus, e nos escolheu lá no ventre da nossa mãe, Ele nos separou com um projeto, um plano, assim como Ele fez com Jonas. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Mas depende de você aceitar as verdades de Jesus, colocar a tua fé em ação através das obras, que a obra não salva, mas a fé sem obras é morta. E quanto mais você se aproximar da aliança com Deus, mais vitória você vai ter. Agora, se você quiser ser o Jonas, rebelde, desobediente, não fazer a vontade do Senhor, voltar as costas para a palavra de Deus, Deus não vai te largar, como nós cantamos hoje. Ele não desiste de você, só que você vai ser o Jonas. Literalmente não vai acontecer, mas espiritualmente você vai ter os tropeços. O peixe vai aparecer na tua frente, a tranqueira do inimigo, você vai se estabacar, vai cair. Mas se você clamar no momento da angústia, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Porque Ele diz, prevendo a natureza humana, como nós cantamos hoje, a nossa natureza humana e pecadora, 7 vezes cairá o justo, mas não permanecerá prostrado, pois o Senhor o levantará. Deus não desiste de nós. Se Ele desistisse, nós estávamos perdidos, porque nós somos falhos e pecadores, e é por isso que nós precisamos de Jesus Cristo como nosso único, exclusivo e verdadeiro Senhor e Salvador. A salvação pertence a Deus. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode trazer a vitória diante daquela porta que até hoje ficou que nem uma porta de bronze. Aonde você foi, aquela porta estava fechada, estava cerrada na tua porta, na tua frente. Você olhava, não tem saída. Não dá, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho estudo, eu não tenho preparo, eu não tenho nada. Mas Deus tem. A sabedoria vem de Deus. O conhecimento você adquire através do esforço. Mas a sabedoria divina, que vai fazer você caminhar na hora certa para vencer, é só de Deus. E é você e Deus. Você já imaginou se ela tivesse ouvido o meu conselho? Não faz o exame. Não tinha passado. Ela podia pensar, meu pai é pastor, eu vi que Deus falou através dele, né? Ah, não, eu quero. Se eu quero, eu consigo. Se eu quero, eu posso. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. É o que você tem que falar para você mesmo. Se eu quero, eu posso. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Concluindo. Para a dona Edilene, que gosta da conclusão, né? A experiência de Jonas no ventre do peixe, ela é mais do que uma história de livramento. Ela é um retrato do Evangelho que nos ensina. Deus ouve a oração sincera, mesmo quando você estiver lá no fundo do poço. Quando você olhar assim, lá naquele fundo do poço, você olhar para cima, você fala, puxa vida, estou no fundo do poço. 40 metros para cima. Não tenho corda, não tenho forças, não tenho escada. Mas a mão de Deus pode te resgatar. Essa é a realidade. Deus ouve aquela oração sincera. Outra coisa,
A idolatria nos afasta da misericórdia do Senhor. Mas o arrependimento restaura. Oh glória! Quando você lança fora os ídolos, as imagens, a idolatria, o santinho, a correntinha, tudo aquela porcaria que não faz nada. Desculpa de falar assim, mas é uma realidade. Você lança fora todo aquele lixo, que é um lixo comercial, né? Paulo, quando foi lá na deusa dos Efésios, ele foi lá e ele diz, olha, isso aqui não resolve nada. O que eles queriam? Matar o Paulo, porque eles ganhavam dinheiro através daquilo. Ele foi lá dizer que aquilo não valia nada. Pô, vamos matar esse homem, esse é um paurador, um contador de mentira. Vem aqui falar sobre esse Jesus, vai tirar o nosso lucro? Vamos apedrejar esse cara, o que é isso? Vai o crente lá em Aparecida pregar lá, para ver se você sai de lá. Nem sei se tem igreja de crente lá. Por quê? É a deusa dos Efésios. Ali todo mundo está só naquela imagem, só naquela situação. Outra conclusão. O verdadeiro sacrifício vem através da obediência e daqueles lábios que confessam louvores ao Senhor. A gratidão. Você acordar todo dia e falar, obrigado, Deus, porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá mais um dia de chance, mais um dia de eu ser melhor, mais um dia de eu subir um degrau, Senhor, em tua direção. Eis-me aqui, Senhor. Me pega pela mão. Estende a tua mão e me segura, Senhor. Porque eu não quero tropeçar, eu não quero cair, mas eu quero a vitória, Senhor. Eu quero que o teu nome seja exaltado através da minha vida. Eu quero ter aquele grande testemunho que exalte a minha fé, exalte o teu nome e mostre para aqueles que estão ao meu redor a tua grandeza. Oh, glória a Deus. Outra conclusão. A salvação pertence exclusivamente ao Senhor. Jonas aponta para Cristo, que venceu a morte para nos dar vida. Assim, toda essa mini pregação de Jonas, ela nos desafia a confiar em Deus em qualquer circunstância, a rejeitar os ídolos e a viver em gratidão pela salvação que só Ele, Deus, pode nos dar. Vamos se colocar de pé. Pai, nesse momento, Deus amado e soberano, eu quero, meu Pai, agradecer pela Tua palavra, porque eu sei, Senhor, que a Tua palavra é o verdadeiro alimento, que essa palavra possa continuar ecoando no nosso coração, e que todos nós, Senhor, nos momentos de extrema angústia e tribulação, possamos sempre se lembrar que nós servimos o Deus do impossível, o Deus que abre portas aonde não existe, o Deus que opera situações para que nós sejamos abençoados e prósperos. Então, meu Pai, em nome de Jesus, confirma agora a Tua palavra em cada coração, nós reunidos aqui, aqueles que ouvem à distância, mas que essa palavra, meu Pai, ela venha ficar ecoando nas nossas vidas diuturnamente, para que nós possamos sempre meditar sobre isso e em todos os momentos da nossa vida, nós termos gratidão e reconhecimento que a salvação pertence exclusivamente ao Senhor, mas que as bênçãos que nós precisamos, é o Senhor também que nos dá. Então, meu Pai, confirma, meu Pai, em cada vida que está aqui, em todos nós que estamos pedindo, clamando, porque nós queremos, Senhor, viver todas as promessas contidas na Tua palavra, no Teu Evangelho, reconhecendo sempre o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, como aquele que deu a vida em nosso lugar, e através disso, hoje nós temos acesso diretamente na Tua presença, através do nome de Jesus. Então responde agora essa oração, eu te peço em nome de Jesus, e abençoa a cada um de nós. Peço também que o Senhor venha agora nesse momento, vem aqui, Thaís, abençoar a Thaís, que fez aniversário, vem aqui, ou antes você também fez aniversário.
Senhor amado, Senhor querido, é no nome santo de Jesus Cristo, Deus amado, que eu venho pedir a tua bênção sobre a vida do Andy, meu Pai, esse menino tão maravilhoso que o Senhor nos deu como um presente, para ser nosso filho do coração, meu Pai, para trazer tanta alegria, meu Pai, da presença dele em nossas vidas, meu Senhor. Então eu te peço no dia chamado hoje, Deus, abençoa poderosamente o Andy, meu Pai, que ele possa realizar todos os seus sonhos, que todos os seus planos, meu Pai, ele possa realizar. Que ele seja sempre esse menino bondoso, esse menino tão companheiro, meu Pai. Que o lar dele seja grandemente abençoado, que ele seja um grande chefe de família, um homem honrado, um marido, meu Pai, para que tudo aquilo que são planos de Deus, são bondades de Cristo, na tua graça, se realize na vida dele e de todos aqueles a quem ele ama. Em nome de Jesus, muito obrigado e Deus abençoe. Gi, vem aqui também que eu vou orar para você, já que você vai para a Marinha. Você ter um caminho abençoado, né? E então, eu não pode esquecer, né? Senhor Deus e Pai, te peço pela Gi também, que ela comece, meu Pai, essa nova etapa da vida dela, esse patamar, com a tua mão, Senhor, sobre ela. Que ela tenha todos os livramentos, que ela consiga agora fazer todo o curso, todas as provas e exercícios físicos, sempre com segurança, com saúde, que nenhum dano venha sobre ela, que nem haja nenhuma perseguição, nem inveja, nem nada, mas que a tua boa mão seja com ela, para que ela possa estar sendo útil, possa também crescer, possa também ser reconhecida como uma boa aluna, que todos possam simpatizar com ela e ela tenha a vitória. Então guarda, Senhor, e abençoa. Abençoa também agora a viagem de volta para São Paulo, do Andy dela, que eles possam ir na tua presença e em segurança. Então guarda minha filha querida e guarda todos nós, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Erga a tua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias.